Eba! Colega advogada, colega advogado, seja muito bem-vindo à nossa série de aquecimento da jornada Enchendo a Banca. A jornada Enchendo a Banca, que vai acontecer dos dias 24 aos dias 31 de outubro, e onde eu vou te mostrar, colega advogado, os primeiros passos para conquistar mais e melhores clientes sem vender. Então, se você se interessou por isso, clica no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e olha, não procrastina, não deixe para depois. Terminando a live, você se inscreve, porque vai ter muito conteúdo. E hoje eu trouxe um conteúdo muito especial aqui com meu amigo Fernando Magalhães. Já vou te chamar aqui o Fernando, porque nós vamos falar sobre uma questão super sensível para o escritório de advocacia, que é o que causa a instabilidade financeira, ou o que você deve fazer para ter uma estabilidade financeira no seu escritório de advocacia ou na sua vida como advogado, porque às vezes você não é necessariamente o dono do escritório. Então deixa eu colocar o tema aqui. Boa tarde, meu amigo. Me ouve bem? Estou ouvindo bem, tudo bom, Eduardo? Como é que você está? Cara, estou ótimo, prazer poder falar contigo. Eu, antes de a gente começar a entrar no nosso tema, queria falar um pouco dessa nossa relação. Eu e o Fernando, nós nos conhecemos já há algum tempo, porque tanto eu como ele somos membros do BNI, que é a maior organização de networking de negócios do mundo. Hoje eu sou diretor executivo aqui no norte do estado de Santa Catarina. Você permanece como embaixador, né, Fernando? Eu agora estou como presidente do BNI Titânio, que é a equipe mais produtiva, né? A melhor equipe de São Paulo, e sou diretor consultor agora. Eu não sou mais embaixador, mas sou diretor consultor do BNI Pô, Avante, lá da Zona Norte de São Paulo. ainda mais, ainda mais. Agora já cresceu, né? E, Exatamente. e aí eu e o Fernando, por meios que foram diferentes, fomos convidados para fazer parte da associação, da Comissão de Marketing Jurídico, da Comissão Nacional de Marketing Jurídico da Associação Brasileira dos Advogados. Então, por tudo isso, é sempre uma alegria estar com você, Fernanda. A gente já se conhecia do BNI, acabamos fazendo parte da Comissão Nacional de Marketing Jurídico, e para mim eu fico feliz porque são os grandes parceiros que a gente vai encontrando pela vida. Então, quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade para poder falar um pouco sobre as questões da instabilidade, ou, se você preferir, estabilidade financeira para a advocacia. Mas antes de a gente entrar no tema especificamente, Fernando, eu queria que você se apresentasse rapidamente aí para os nossos live espectadores, para mostrar a tua qualificação incrível como especialista em finanças, de específico para atuar no escritório de advocacia. E, evidentemente, preciso te agradecer imensamente a tua disponibilidade. Que é isso, eu que agradeço a disponibilidade, o convite, né? Foi muito legal ser convidado. Realmente a gente se conheceu aí no BNI, né? Eu já estou há um tempinho lá. A gente também teve uma oportunidade de falar, acho que a primeira vez, numa palestra na OAB Itaquera, onde eu falei sobre planos de bonificação. Foi um tema que o Alexandre Mota, o nosso querido colega que nos convidou para participar da comissão de marketing jurídico, e depois fomos nos encontrar no BNI. Agradeço muito o seu convite, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo aqui para a gente falar um pouquinho mais do financeiro para escritório de advocacia. Vamos lá, deixa eu me apresentar então, Eduardo. Eu sou economista, eu sou formado pela USP, na turma de 1985, já faz um tempinho aí. Eu Uau! já fiz vários cursos de gestão, cursos
técnicos de Excel, de BI, mas eu quero destacar 2 cursos, além da Faculdade de Economia na USP. Eu fiz o curso na GVLO de Planejamento Estratégico para Escritórios de Advocacia e também a outra especialização, dessa vez na FIA, Gestão Jurídica Estratégica. São 2 cursos muito legais que trouxeram aí um embasamento maior para a minha profissão aqui como consultor para escritórios de advocacia. Perfeito, cara. Então, já te dá a maior reputação para estar aqui falando sobre a gente. Aliás, eu queria... É tão importante isso para o tema de escritórios de advocacia, que embora você não seja, assim, um especialista, né, em marketing, Fernando, o Alexandre Mota, ele fez questão de te convidar também para fazer parte da Comissão Nacional de Marketing Jurídico, porque é um tema muito sensível essa questão financeira para a advocacia, né? Eu sempre falo, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, eu sou advogado há 27 anos, né, Fernando? Mas há uns 20 anos que eu me dei conta da importância de ser um empreendedor na advocacia, porque na nossa formação, a gente tem uma formação eminentemente técnica, quando muito, e não temos nenhuma base, de fato, do que está por trás do negócio de advocacia. E, especialmente, eu vejo muito... Aliás, a questão do marketing me atraiu muito por causa disso, porque é como os advogados tangibilizam a sua marca, como é que eles atraem clientes, mas também não adianta de nada você ter um montão de clientes, né? E a gente sabe que isso é bem comum, advogados que têm muito faturamento e pouco lucro, ou às vezes prejuízo. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu queria conversar com você. Como é que funciona? Porque é muito importante a gente passar a ter um controle efetivo do que entra e do que sai. Né? Me dá um panorama disso, Fernando. Realmente isso é muito importante, né? E eu eu acredito sim que a coisa mais importante, o meu saudoso pai já falava, você só vai ser livre, a única liberdade é a financeira, se você conseguir controlar os seus gastos e os seus recebimentos. E é isso mesmo que acontece. Se a gente não entende para onde o nosso dinheiro está indo, né? A gente não consegue segurar, né? Estancar ali se você estiver gastando mais. Mas o mais importante de tudo dentro do escritório da advocacia é saber de onde o dinheiro vem, de onde ele está vindo. Porque muitas vezes você tem o controle, você sabe exatamente quanto você gasta, mas você não tem ideia de onde vem o seu dinheiro. E aí que é legal essa junção com o marketing jurídico, essa parte financeira que o Alexandre me chamou, porque você pode achar que os seus esforços no marketing estão sendo muito bons, mas você só fechou contratos que não te trazem lucratividade. Então, será que isso está valendo? Por isso que o marketing junto com o financeiro realmente é importante. Você tem que analisar de onde o meu dinheiro vem. Esse contrato que eu fiz está me dando lucro, não está? Será que o que eu recebo equivale mais ou menos ali às horas trabalhadas, o empenho que eu e a minha equipe de advogados está fazendo? Então, isso é muito importante você saber de onde que o dinheiro está vindo, qual é a área do seu escritório que está trazendo um maior faturamento. Senão acontece o que você falou, o escritório fatura, mas não tem uma lucratividade boa, porque ele não está nem identificando o que realmente traz dinheiro para ele. Eu tenho que te falar uma coisa. Eu trabalhei em escritório que tinha aquela advocacia de massa, né? Parte do que a gente fazia era advocacia de massa. E, de fato, existem muitos escritórios que trabalham com advocacia de massa, e aí são grandes players, normalmente, que contratam esses escritórios. E eu sei que as negociações são bastante extenuantes, às vezes achatando os honorários do escritório, exigindo que você tenha uma mega infraestrutura para atender aquelas demandas. E se não tomarmos cuidado com isso, né, Fernando, a gente pode não saber
que está entrando muito dinheiro, mas estamos trabalhando no prejuízo. Você já identificou isso em alguns? Isso acontece mais com escritórios de massa ou com outros escritórios, com aquelas advocacias chamadas, que gostam de se titular advocacia boutique? Porque a gente sabe que boutique não é bem. O cara se auto-titula, mas não é bem ele que faz quem é boutique, né? É o mercado. Mas tudo bem, vamos discutir isso. Então, eu vejo mais isso em escritórios que atuam com advocacia de massa, que realmente os preços dos honorários são achatados, porque sempre vai ter mais um escritório que vai concordar em descer um pouquinho os seus honorários. E você falou num ponto muito importante. Às vezes você vai baixando para fechar o negócio, e os seus custos para conseguir tudo que eles querem, você já ultrapassou. Imagina o custo em tecnologia. Hoje em dia tem empresas que pedem relatórios semanais de como está funcionando. Você não vai poder ter uma pessoa, você vai ter que ter um sistema todo desenvolvido para conseguir fazer isso. E aí entra o pessoal de TI, eventualmente o pessoal de BI, eventualmente pessoas só para gerar relatórios. E aí a pergunta vem, você cobrou 50 mil, 80 mil, 10 mil, o que for, para cuidar de uma carteira de massa, mas você vai gastar muito mais por mês porque você precisa ter uma infraestrutura muito bem feita. E no outro caso, dos escritórios ditos boutiques, eu também vejo isso. Porque é muito bonito você falar, eu trabalho para tal empresa. Bacana, puxa, mas como é que você consegue se você tem poucos funcionários? Não, nós somos uma boutique. Ok. Até que horas os seus colaboradores estão trabalhando? Será que eles estão conseguindo dar vazão para todo o trabalho que essa empresa pede para o escritório boutique? Eu já vi os dois lados, né? Tanto no boutique quanto de massa, mas o que mais eu vejo são os escritórios de massa que acabam querendo fechar vários contratos e os custos acabam sendo muito altos. Essa é uma das coisas, eu acho que é dos primeiros passos para você começar a identificar um equilíbrio financeiro, porque eu tenho muitos colegas, alunos, parceiros, né, amigos mesmo, porque afinal de contas são muitos anos de advocacia, que têm a mesma queixa, e você deve ouvir isso. Caramba, mas o dinheiro entra e eu não sei onde ele está. Não é isso? Como é que a gente É isso mesmo. começa a mapear isso, Fernando? Isso daí é uma das primeiras, as primeiras coisas. Quando a gente ouve isso, a gente fala, opa, esse escritório tem alguma dificuldade, está com algum problema. Porque o dinheiro no escritório de advocacia, ele entra. Invariavelmente, se é muito ou pouco, ele vai entrando aos poucos. E conforme você vai ficando mais conhecido, você vai sendo mais procurado. Mas e aí? O dinheiro que entra consegue cobrir teus custos, suas despesas? E aí que começa o trabalho de gestão financeira, né? Não adianta você... eu tenho tudo marcadinho aqui, entrou 100, saiu 80, sobrou 20. Tá, mas aonde saiu, né? Será que tudo isso que saiu poderia ter saído menos? Então, a gente tem que começar a analisar ponto por ponto. Será que eu gasto muito com estagiário? Será que eu gasto muito com TI? Onde será que está o meu ralo? Onde que está vazando? E do outro lado, de novo, falando mais uma vez, não querendo ser repetitivo, mas é muito importante isso para mim, da onde está vindo o dinheiro, né? Qual que é a área que está trazendo mais dinheiro para você? E às vezes a gente tem que parar e pensar, será que vale a pena continuar com esta área? Esta área é muito cara para mim, os honorários são muito competitivos, será que não vale a pena usar esses advogados que estão numa área deficitária e remanejar para outras, fazer um curso de qualificação para atuar em outra área, para não perder o seu pessoal e ser mais efetivo, mais lucrativo em outras áreas? Isso que você falou é extremamente comum. O dinheiro entra, mas não está sobrando, né? Não está sobrando porque você não tem uma gestão financeira, você não tem um orçamento, você não tem ideia de qual é a sua equipe, qual é a área que traz mais lucratividade para o escritório. Fernando, o orçamento, ele é esse primeiro passo para esse olhar? Eu acho que o primeiro passo é organizar as suas contas, né? Eu gosto de falar, é o plano de contas. Então, aí a gente tem que dividir em custos, e aqui uma aulinha de economia, que eu acho que é legal a gente falar, né? Custo é diferente de despesa, né?
custo no escritório de advocacia é tudo aquilo que está relacionado à profissão da advocacia. Então, são as remunerações, os salários, as bonificações, o curso que o advogado faz, tudo isso que está relacionado ao advogado é custo. As outras saídas são as despesas. Então, você tem que deixar tudo muito claro. O que eu tenho de custo, o custo com a equipe A, com a equipe B, com a equipe C. E depois, quanto eu gasto de aluguel, quanto eu gasto de luz, de TI, quanto eu gasto com almoço para clientes, quanto eu gasto com cafezinho, quanto custa aquela minha máquina de Nespresso e aquelas bolachinhas com o logo do escritório. Tudo isso, no fundo, acaba tendo diferença. Então, você tem que saber na ponta do lápis. Depois que você conseguiu organizar tudo isso, você faz um levantamento, e aí eu gosto de 1 ano, 2 anos para trás, para ver como foi a sua evolução. Só com esses dados você consegue realmente fazer um orçamento. E o que é o orçamento? O orçamento é uma previsão do que vai entrar e do que vai sair. De quantos anos deve ser esse orçamento? 1 ano, 2 anos, 5 anos? Eu, Fernando, gosto de ter um orçamento até 5 anos. Mas o que me perguntam muito, Eduardo? Tá bom, eu fiz um orçamento, achava que ia receber tanto, que ia gastar tanto, mas está furado esse orçamento. O que eu faço? Muda o orçamento, não tenha vergonha. Você fala, temos que cortar custo aqui, 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 cortar despesa aqui, aqui, aqui. O que a gente achava que ia entrar daqui a 3, 4, 5 meses, não entrou e não vai entrar, muda o seu orçamento. O orçamento é uma fotografia do seu futuro. Se você não mexe, você nunca vai ter um orçamento. Então, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, senta com seus sócios, senta com seus principais coordenadores e reveja. Olha, a gente previa isso, não funcionou? Vamos mudar para aqui os outros 6 meses. Aí sim começa o orçamento a funcionar. Pois eu gosto de... O orçamento, ele nada mais é do que essa radiografia, né, Fernando? Sim. Engraçado que você me falou, você estava conversando, falando para mim, é mais ou menos o que eu falo no Enchendo a Banca sobre estabelecimento de metas, como é que deve funcionar, porque ele é mesmo você traçar um objetivo e metas, né? Uhum. Só que com o nome financeiro do orçamento, Sim, sim. e tá tudo bem. Porque essa coisa de a gente. Quando se fala de metas, parece que as pessoas ficam arrepiadíssimas, né? Porque Ficam com medo. tem um medo. Ai, mas porque eu sei que a gente tem uma cultura de que em muitas corporações existem metas que são exageradas, às vezes abusivas para as pessoas, para colaboradores, inatingíveis, e isso estressa. Mas isso, na verdade, é uma distorção da coisa. É uma distorção. A meta é para você ter também um passo a passo, uma escadinha para você chegar no teu objetivo. E o que é o orçamento? É um objetivo detalhado. É objetivo detalhado. E eu vou te dar um exemplo prático, né? O que aconteceu em alguns escritórios que a gente vem trabalhando há 2, 3, 4 anos já. No final do ano, a gente costuma traçar metas, né? E essas metas, invariavelmente, estão relacionadas com o faturamento ou com o recebimento. Então, eu sempre proponho... Meta de crescimento, né? Ninguém traça meta de redução, né? Eu quero me colher. Exatamente. Vamos ver, ó, a gente cresceu 5%, 10%, 8%. Quanto que a gente vai querer crescer esse ano? E a gente coloca a meta do final do ano, né? E divide por 12 e chegamos lá, olha, nós vamos que faturar tanto por mês. E vai lá, o primeiro mês funcionou, o segundo mês não, o terceiro mês não, e aí eu paro no terceiro mês, que eu gosto de analisar trimestralmente, né? Porque a advocacia ela tem altos e baixos, então vamos falar em trimestre. E aí, qual que é a importância? Por que nesse trimestre a gente não chegou no que a gente queria? A gente tem que fazer uma análise. O que foi? A gente precificou errado? Os nossos clientes não pagaram? Entraram poucos clientes? O porquê da gente não ter conseguido alcançar a nossa meta? Senão não adianta você chegar... A meta para esse trimestre eram 3 milhões, a gente faturou 2,5 milhões, ok.
então vamos deixar por aí mesmo e o próximo trimestre é 2,5 milhões de novo. Não. Por que que a gente não chegou nessa nossa meta? Aí a gente vai conseguir modificar o que está acontecendo no escritório. Será que a gente contratou muita gente? Será que a gente está pagando muito caro? Será que a gente fez um investimento errado em tecnologia? Por isso que a gente está com um resultado ruim? Então, a gente tem que prestar atenção aí. O porquê disso? Será que falta tecnologia para a gente ser mais rápido e cobrar mais rápido? A gente tem que analisar. Só aí a gente tem condições de mudar esse orçamento. Sem saber o que aconteceu e sem colocar umas alternativas para melhorar isso, é difícil a gente mudar o orçamento. E eu sei muito bem, sem isso, você simplesmente não tem a visão do que está acontecendo no escritório. Não, não tem. Cara, porque não se faz intuitivamente isso. A gente fica achando, aí, não vou botar meta, porque daí tem aquela gozação com a nossa ex-presidente, e é triste, né? Porque no final é mais um desserviço, uma desinformação para as pessoas, né? Que virou motivo de piada, e uma coisa tão séria, né? A meta é muito séria, né? Tem aquilo que muita gente fala, né? Tem o filme Alice no País das Maravilhas. Ela pergunta lá para o gato: para onde eu vou? Para onde você vai? O gato pergunta para ela: eu não sei, eu vou para qualquer lugar. Se você vai para qualquer lugar, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então a gente tem que ter um objetivo. A minha meta é faturar 3 milhões e gastar 2,5 milhões. Por que eu não cheguei nessa meta? Vamos analisar. Aí sim você consegue. E essa história de dobrar a meta, a gente pode fazer a piadinha para o bom e para o ruim, né? Puxa, a gente não atingiu. Mas se a gente atingiu a meta, vamos dobrar a meta, né? Vamos dobrar porque a gente está indo bem. Então, a gente tem que ficar sempre... Meta é uma palavra também que, às vezes, Eduardo, ela machuca as pessoas. Falam: puxa, mas agora eu tenho que trabalhar atrás de meta, eu tenho que correr atrás. O meu trabalho, advogado muito fala isso, né? O meu trabalho não é esse, o meu trabalho é defender o cliente. Sim, o seu trabalho é defender o cliente, e sem você o escritório não chega a nada. Mas se a gente não colocar metas, o dono do escritório, ou até mesmo o advogado, que for um colaborador, um associado, ele vai receber menos no final do mês, porque entrou menos dinheiro, né? Então a gente tem que desmistificar essa palavra meta, né? E começar a incutir na cabeça dos advogados e qualquer profissão aí que meta é importante. Senão a gente não chega a lugar nenhum. Vai ser que nem a Alice, vai ficar andando e tomando spray o resto da vida sem saber para onde vai. É simplesmente você desenha um mapa e vai reescrevendo esse mapa e pronto. Pelo menos você sabe o caminho, você tem um esboço, né, de um caminho. Sim, você tem que saber senão... para que lado você vai levar, senão você não consegue. É muito importante isso que você está dizendo, né? Você tem um olhar muito apurado desses detalhes, né? É importante a gente começar a estar mais atento nesse tipo de detalhe, né, Fernando? Tem uma outra coisa que, assim, eu acho que faz parte desse contexto do advogado que fala: puxa, mas no meu escritório entra tanto dinheiro. E aí, esse é um olhar que tem o sócio do escritório e o associado do escritório também tem vê isso, percebe, às vezes se queixa, que o sócio, ele pensa assim: caramba, mas entra tanto dinheiro e não sobra para mim. E o associado, às vezes, pensa: cara, mas esse escritório tem tantos contratos, tem tanta circulação de dinheiro, e eu ganho tão pouco. Como é que a gente chega a esse equilíbrio? É estabelecendo mesmo as alternativas de remuneração, a coisa do fixo, do variável, ou tem outras coisas que pode se pensar a esse respeito, para que a gente não fique com essa sensação, Fernando? Esse é outro ponto, né, extremamente importante a gente ter ideia de como lidar com isso. Quando um associado fala: puxa, mas entra tanto dinheiro tal, e eu recebo pouco de bonificação, um ano tem um variável, eu gosto de lembrar uma coisa: os donos do escritório, eles acordam todo dia 1º do mês devendo X mil reais, que é o que ele tem que faturar para poder pagar os custos do escritório dele. E dependendo do escritório, chega a 500 mil, 600 mil por mês. Escritórios menores chegam a 40, 50 mil. Mas também é um dinheiro grande.
E aí o advogado associado fala, puxa, mas como é que eu vou receber mais? O que eu posso fazer para receber mais? E aí que entra um ponto que é muito importante. Os donos dos escritórios têm que passar essa noção para os associados. Tem que passar que eles são um time e que eles vão receber uma bonificação maior ou menor no final do ano, dependendo do desenvolvimento do escritório anualmente. Se o escritório conseguir ter um resultado melhor, todo mundo ganha mais. E é interessante falar o seguinte, nem sempre quando você faturou 10, 20% a mais, sua bonificação ou o seu variável vai também crescer assim. Você pode ter gasto muito. Por isso que tem os dois lados da balança, né? O que entrou e o que saiu. Então, o advogado associado ele tem que perceber isso também. Ah, mas eu não fui contratado para ser gestor. Ok, você não foi contratado para ser gestor. Você não é um sócio gestor. Mas você pode, de alguma forma, acelerar os recebimentos. Você pode, de alguma forma, mostrar para o seu cliente que você atende que o seu escritório pode também auxiliá-lo em outras áreas que vocês não estão auxiliando. Então, é essa troca de informações que faz com que o resultado do escritório seja melhor e que tenha mais dinheiro para se dividir numa eventual bonificação no final do ano ou semestralmente. Eu tenho que fazer até uma meia-culpa aqui. Há anos atrás, eu tinha um pouco essa visão. Ah, mas eu sou associado, não tenho obrigação de rentabilizar, de trazer cliente. E era uma visão absolutamente equivocada, assim, uma visão pequena, né, tacanha. E o que eu digo hoje para o colega advogado é o seguinte: se você está trabalhando num escritório enquanto associado, você tem que vestir a camisa. Se você não está mais vestindo a camisa, você tem que entender quais são as condições para você ter o seu próprio escritório. Eu até vou falar com isso, vou falar sobre isso nessa semana, como é que funciona, que olhar que você deve ter para poder, quando chegou a hora de eu ter o meu próprio escritório, chegou, não chegou, né? Eu vou trazer esse conteúdo. Não vai dar para a gente falar sobre isso aqui hoje, porque também não é o nosso objetivo. A gente quer tirar os colegas advogados da instabilidade financeira. Eu queria que você falasse um pouco, Fernando, o que você entende de razoável enquanto, principalmente, acho que a gente fala do associado, mas do sócio do associado também, em relação à fixação de remuneração, porque acho que essa é uma dúvida, né? Fixa, variável e qual que é o melhor, ou híbrido, ou em quais percentuais, como eles devem passar a olhar para isso? Eu gosto de falar que não existe ali a melhor ou a pior, né? Existem aquelas que mais se adequam à cultura do escritório e tem aquelas que eu particularmente acho que são melhores, tá? Não vou ficar em cima do muro, eu vou falar quais que eu acho que são melhores, tá? Mas isso vai depender muito da visão do escritório, de como eles trabalham, da cultura, da história inteira do escritório. Eu acho que uma remuneração que esteja de mercado mensal é o que todo advogado deveria receber. E aí eu entro num detalhe aí que alguns advogados vão brigar comigo, tá? Mas eu gosto de dar a minha opinião, Eduardo. Então, se me permite, eu vou dar a minha opinião. Claro. Tá? Eu não vejo com bons olhos quando você fala esse advogado tem 10 anos, ele é advogado sênior, ele precisa ganhar X, que é quando recebe um advogado sênior. Esse advogado ele tem 4 anos, então ele só pode ser júnior. Acho que hoje em dia eu vejo na maioria dos escritórios mudando um pouco essa cultura e pagando conforme a capacidade que o advogado tem. Eu já vi advogado júnior de 3, 4 anos ser considerado pleno em escritórios que têm uma banca sensacional. E advogados com 10, 12 anos de formados, de OAB, mas que no fundo eles trabalharam 2, 3 anos. Eles não têm condições de ser sênior, então eles são júniores ainda.
Você cria uma polêmica ali dentro, mas eu acho que é mais justo, né? Mas voltando aí, o que eu falei que ia dar minha opinião, eu gosto que os advogados tenham uma remuneração justa pelo que eles apresentam, pelo que eles sabem fazer, e ter uma bonificação semestral e às vezes anual, mas eu acho que semestral você dá para a pessoa, dá para o advogado, um ânimo maior no meio do ano. Então, se estabelece regras do que vai ser levado em consideração para o valor da bonificação, mostra-se para esses advogados o que o escritório espera dele nesses próximos 6 meses, e você vai tendo uma conversa com esse advogado 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, para alinhar ali a rota. Olha, lembra que para sua bonificação a gente combinou isso, trabalhe aqui, você precisa de ajuda, né? Não cobre só, né? Ofereça a sua ajuda. Você precisa de ajuda para você conseguir fazer isso e tal. E aí você vai levando o advogado para trabalhar conforme a cultura do escritório. Chegou nos 6 meses, ele vai ser bonificado. Eu gosto desta forma de fazer bonificações. Semestral, às vezes até trimestral. Tem escritório que não gosta. Ele acha, não, a pessoa vai ter um fixo e um variável mensal conforme a produtividade dele. Está errado? Não, não está errado. Mas vai depender muito da cultura do escritório. Tá. E essa era uma prática muito comum há cerca de 15 anos atrás, né, ô Fernando? Por isso, talvez, que eu gosto de conversar com pessoas que estão no mercado fazendo isso como você, porque, para começar, a gente também desconstruir mitos, né? Sim. Eu entendo isso, e porque alguns escritórios querem estimular que o advogado associado tragam novos clientes, e por conta disso ele receberia uma variável em relação aos clientes que ele trouxe. Sim. Mas por que você não vê isso com tantos bons olhos dentro desse contexto, Eu acho que a Fernando? gente pode dar, sim, uma bonificação pelos clientes que traz, pelos contratos que trazem. Pode ser, inclusive, um extra. Pode existir a bonificação semestral e anual e ainda você pagar isso para um valor para o advogado. Mas o que eu vejo é que tem muito escritório que fica querendo tanto trazer um advogado X ou Y, que ele promete 30%, 35% do valor dos honorários. Ele não coloca na balança que isso vai dar um prejuízo para a área dele, porque aquilo não vai ficar no escritório, aquilo vai só como custo do advogado, né? Então ele começa a pagar tanto, que vai chegar uma hora, e isso aconteceu num escritório de porte médio, que eu fiz um trabalho em Barueri, em que uma advogada, ela trazia tanto cliente, isso é lindo, é super legal ela trazia tanto cliente, mas ela tinha 35% de tudo o que ela trazia. Teve mês que ela ganhou mais do que o próprio fundador, entendeu? E aí a gente tinha 2 opções, ou colocá-la como sócia mesmo, sócia patrimonial, ou a gente ia ter que mudar ali o esquema, porque ela já trazia tantos advogados que ela recebia demais. Está errado, está certo? Você tem que pensar no escritório como uma empresa, né? Se você paga, vamos falar em termos mais simples aqui, você está pagando uma comissão para um vendedor de 50% do valor do produto. A sua empresa, o seu CNPJ vai ter lucro dessa forma, porque esse valor está indo só para uma pessoa. Não sou contra fazer esse pagamento de comissões, acho até que é estimulante, mas tem que tomar cuidado com a porcentagem. Não vão ficar no muro de novo. Qual a porcentagem, Fernando, que você acha que é legal? 8, 10, 12% eu acho legal, tá? Mas eu acho que você tem que tomar cuidado, que isso não pode ser o resto da vida, você vai ganhar essa porcentagem. Senão você não tem mais estímulo para você trazer mais clientes. Entendi. E vai bem contra o que a prática, né? É que o advogado não sabe fazer essa conta. Eu pago 35% para alguém, e, na verdade, esse alguém, por mais clientes que ele me traga, ele não está me trazendo lucro. Sim. Essa conta tem que ser feita na ponta do lápis, né, Fernando? É na ponta do lápis. Você tem que ver o que... Mais uma vez, né? Tudo que você paga para o advogado é custo. E o que vai sobrar para o dono do escritório? Um X ali no final do mês.
entendeu? Vai sobrar um X. Se você paga 35% para algum advogado que não é sócio, é associado, você está pagando tanto dinheiro para ele que para você, dono, não vai sobrar nada. É legal, ele traz cliente para você, mas e aí, fechou a conta? Então, às vezes, por isso que às vezes tem escritórios, advogados que reclamam, nossa, eu trabalho tanto, mas no final do mês eu não ganho nada. Reveja aí seu plano de contas aí, quanto que você está pagando de porcentagem por novos clientes. O assunto é Agora, polêmico, Eduardo. Tá? O pessoal, quando eu falo isso, não gosta muito de mim. Fala, nossa, mas você é o chato, você tem que estragar a nossa brincadeira. Não estou estragando a brincadeira, estou trazendo aqui insights para que você consiga ver por que você não está tendo rentabilidade. Fernando, vamos ser mais polêmicos, então? Vamos lá. Porque, cara, aí você me trouxe um assunto que eu acho espinhosíssimo e realmente importantíssimo. Vamos supor que eu tenho história de advocacia já faz um tempão, 10, 15, 20, 30 anos, e eu sou o escritório aí, ou o escritório de Barueri, que você deu o exemplo, e e pago 35% de comissão aí para esse advogado bambambam que eu trouxe. E depois eu contrato o Fernando e me dou conta de que estou no prejuízo. Ó, Sabrina falando, acho que precisa ser equilibrado. Pois é. E aí, como reverter essa situação, Fernando? Depois você se dá conta que fiz um mau negócio. É difícil reverter. Eu vou te falar que a situação não é fácil, porque você prometeu, né? Você prometeu para a pessoa. E você prometeu não na sacanagem, no futuro, falando, ele vai trazer um monte de cliente e depois eu vou ganhar e eu vou tirar dele. Realmente é difícil, você tem que sentar com a pessoa, mostrar o que está realmente acontecendo e vamos ver o que ela fala. Você pode propor para ela outras formas de remuneração variável que não estejam vinculadas apenas ao faturamento e sim à rentabilidade do escritório. Olha, eu vou tirar isso daqui de 35 para você, vou colocar 20, mas a cada 100 mil, a cada 10 mil reais de lucro líquido que o escritório tiver por mês, eu vou te dar mais tanto. Aí você vai compensar. Qual que é a sua vantagem? Você só vai dar se você tiver resultado. Se você não tiver resultado, essa pessoa não vai dar. Agora, é uma situação difícil, tá? É difícil você contornar. É a mesma coisa que um plano de carreira, né? Você fala para o advogado júnior, daqui a 4 anos você vai ser pleno e teu salário vai aumentar 40%. Será que daqui a 4 anos ele vai estar pronto para ser pleno e você vai ter faturamento, resultado para aumentar o salário dele? Então, calma aí. Antes de fazer um plano de carreira, antes de prometer alguma coisa para algum advogado, vamos sentar, vamos fazer as contas direitinho, ver até onde você pode chegar. É incrível. A Sabrina está até comentando aqui que o advogado merece reconhecimento e, entretanto, o escritório de pé também é importante, porque senão, né, não adianta nada. O que a Sabrina está falando é extremamente importante e é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Sem os advogados, o escritório não anda. Sem os advogados associados, o escritório não anda. Óbvio. Às vezes, os gestores, os donos do escritório, eles ficam mais preocupados em fazer a gestão, não ficam ali no dia a dia, e sem esses advogados do dia a dia, não existe escritório. Eles que carregam o piano e eles que são responsáveis por grande parte do faturamento. Mas a gente tem que ver que é uma empresa, que é um CNPJ. E que no final das contas, como dizem os americanos, né, no final do dia, você precisa ter um resultado positivo. Então, como a Sabrina falou, o equilíbrio diz tudo. Se você tirar um pouquinho daqui, dá para essa pessoa, para esse advogado, de outro lugar. Mostra que ele faz falta, se ele sair, reconhece, mas mostra para ele que se continuar assim, o escritório não fica em pé. Pois é. E você comentou um outro assunto que é bem espinhoso. Quando você propõe uma bonificação com base em lucro, tem muito escritório que não quer abrir isso, né, Fernando? Tem muito escritório que não quer abrir. Eu acho que você tem várias maneiras de estipular isso, né? Mas se somos uma sociedade, independente de você ter 20, 30, 40, 50%, 1 ou 2%, é bom que todo mundo saiba qual é o resultado
do escritório. Tem alguns advogados que não se sentem confortáveis, e eu compreendo isso, e aí a gente tem que acatar a decisão do escritório, né? A minha função é mostrar quais são as várias possibilidades de fazer essa bonificação. E aí a criatividade, um bom Excel, um bom BI aí consegue mostrar. Então, vamos raciocinar diferente, né? Para eu ter X% de resultado, eu tenho que aumentar meu faturamento em tantos por cento. Então, aí você não fala em resultado, mas você fala, olha, aumentando o faturamento em tantos por cento, você vai ganhar tanto. E aí você não fala em resultado, mas você vai saber o quanto isso representa no resultado. Por isso, mais uma vez, que é muito importante as contas na ponta do lápis. Conta na ponta do lápis. Nós já falamos um pouco do que você entende, que era um assunto que eu ia abordar, sobre bonificação ser talvez hoje a maneira mais moderna de você reconhecer os advogados do jeito que a Sabrina está falando, né? Por que você vê dessa forma? Porque você está premiando pelo trabalho dele, né? E aí a bonificação, é legal colocar isso também, né? A bonificação ela pode ser dada de várias formas. Você pode bonificar pensando só no resultado do escritório. Você pode bonificar com um misto, resultado do escritório e resultado da área. E você ainda pode bonificar também se o advogado ele fez um curso de pós-graduação, ele fez alguma coisa na área que ele atua que vai trazer benefício para o escritório. Então, você que decide como a pessoa vai ser bonificada. Você pode falar, se nesse ano você acabar a sua pós-graduação, você vai receber mais X% no final do ano. Tá? É um grande incentivo, porque você vai estar ajudando na formação dele e trazendo profissionais, tornando profissionais mais qualificados para resolver os problemas do escritório. Então, a bonificação não necessariamente tenha que estar só vinculada a números. Ela pode estar vinculada também a outras metas, metas de educação, metas de desenvolvimento de gestão. Por exemplo, eu acho muito legal que os escritórios tenham comitês que vão e esses comitês podem ter 2, 3, 4 pessoas, e esses comitês mistos com sócios e associados vão falar sobre algum tema, tecnologia, inovação, até comitê de festas, qualquer tipo de comitê relacionado ao escritório. O desempenho das pessoas nesse comitê que trouxeram outras ideias e essas ideias foram implementadas também podem ser considerados itens para uma bonificação, sempre dando para o advogado aquele reconhecimento que ele merece. Legal. Você tocou um ponto que eu, honestamente, jamais tinha passado pela minha cabeça. Você pensar criativamente em bonificações com base em desempenho que não seja de resultado financeiro, mas que seja em outro tipo de contribuição. É bem bacana isso, hein, Fernanda? A gente vê que tem alguns escritórios, por exemplo, de um tempo para cá se ouve muito falar LGPD, eu vou atender em LGPD e tal, mas quais são os escritórios de advogados que realmente entendem de LGPD? Né? Então, se você falar para a equipe ali X do seu escritório, olha, eu vou pagar uma pós-graduação para quem se especializar em LGPD, isso é uma bonificação. Uma pós-graduação hoje em faculdades de primeira linha, que dure 1 ano e meio, está em torno de R$40 mil. Tá? Você vai pagar para essa pessoa mensalmente a mensalidade dela. E ela vai trazer conhecimento para o escritório, ela vai entender melhor os clientes, você está dando R$2 mil para ela. É bonificação? Sim, você pode considerar que é uma bonificação. Então, tem várias formas aí de você conseguir bonificar, não só com o faturamento. Por exemplo, eu acho que é muito importante o site do escritório, né? Ele está sempre organizado, com ideias novas. O Instagram, o LinkedIn, o Facebook, o que for. Por que não ter uma comissão que trate do site e que toda semana tenha 1 ou 2 artigos publicados? E as pessoas que fizeram parte desse desenvolvimento também receberem alguma coisa. Porque isso traz mais clientes, traz credibilidade. Então, você está mexendo
não só com o dinheiro, né? Mas você está mexendo também com o estudo e a personalidade da pessoa, que é muito legal mesmo. A Sabina tá falando assim, acho que só conhece a Oliveira e Santina, que são parceiras nossas aí, nossas alunas, bem Legal. bacana, porque estão tendo mesmo uma preocupação de organizar o escritório, viu, Fernando? E assim, é interessante como eu conheço não tantos advogados que tenham essa preocupação. A coisa vai muito intuitivamente, vai muito sem esse olhar mais específico, mais aprofundado na parte financeira do escritório. Eu acho que é um bom passo para começar a organizar, né? Eu acho que sim, eu acho que isso é importante. Você está organizado no financeiro, mas também está organizado na gestão, né? O que seu escritório precisa? Ah, eu preciso disso. Então, vamos atrás disso para a gente conseguir resolver algum problema aqui, alguma outra coisa, e aí você vai dar outros passos. Esses cursos que as pessoas fazem, que os advogados fazem, em 2, 3 anos eles vão começar a dar lucro para o escritório. Você vai ser reconhecido como expert naquela matéria, você tem um advogado do seu lado e ele vai começar a ganhar mais também. Que vai ter que trabalhar, claro, o marketing para que isso aconteça, né? É E aí estamos fundamental. falando Se, de. o marketing, se você não Não conta para adianta ninguém, nada. não adianta. Deixa eu te falar, Fernando. Eu conheci o timesheet depois de muitos anos de advocacia, porque eu também sei que não é uma prática regular para os menores, né? E eu também sei que dá uma trabalheira Já. adequar isso. Vamos falar um pouco sobre isso, porque isso também tem a ver com o equilíbrio financeiro do escritório, né, Fernando? Tem a ver com o equilíbrio financeiro, é outro ponto mega polêmico, e eu adoro falar desses pontos polêmicos, né? Quando você vai falar em timesheet, o gestor fala, mas Fernando, eu não cobro por hora. E eu respondo, quem te falou que você precisa cobrar por hora? Timesheet não é só para cobrar por hora. Timesheet é para você ter ideia de quanto você demorou para fazer aquele trabalho. Se você vai cobrar 10 mil reais de determinada empresa ou pessoa para fazer um trabalho, você precisa saber quanto tempo você demorou. E aí, um parênteses aqui, cada advogado, cada estagiário, dependendo do seu nível, deve ter um valor da sua hora trabalhada, que isso é outra história, um cálculo aí que a gente faz, mas cada um tem o valor da sua hora trabalhada. E aí você vai somar, eu trabalhei tanto aqui, tanto ali, e o valor de todo o timesheet somado deu 5 mil reais. E eu cobrei 10 mil reais. Ok, eu tive lucro. Aí você pensa que você vai cobrar 10 mil reais, que você passou a noite estudando, o outro advogado fez isso, aquilo, deu problema, tal. Você vai ver lá o que você lançou no timesheet, 20 mil reais. E você não teve lucro. Então você consegue ver se você precificou certo ou não. E ainda mais, se o seu contrato for mensal, você fala, opa, contrato mensal de 12 mil, meu aluguel, meu condomínio, está tudo pago. Mas espera aí, você tem um timesheet aqui para ver se todo mundo que trabalhou naquele contrato pagou mais ou menos do que 12 mil. E você tendo isso muito bem escrito, muito bem detalhado, você pode chegar para o seu cliente e falar, olha, nós estamos trabalhando muito mais do que a gente imaginava. Nós vamos ter que refazer esse contrato ou diminuir o seu número de horas. E aí o cliente não vai ter como não vai ter menos chance de falar não vamos aumentar esse valor de contrato. E mais um ponto aqui no timesheet, Eduardo, que ele não é só número, né? Por exemplo, se você escreve no timesheet, um advogado júnior estagiário escreve fui ao fórum e gastei 1 hora para ir ao fórum, o que teu cliente vai falar? Foi fazer o quê no fórum? O timesheet tem que ser detalhado. Fui ao fórum, despachar com tal, e o resultado foi esse. Se você tem isso no seu timesheet, você consegue realmente saber se está tendo lucro ou não. É polêmico, porque é chato fazer timesheet, os escritórios chamam de time chato, tem gente que anota numa agenda e depois esquece de lançar. É confuso, mas a partir do momento que o escritório começa a usar o timesheet, começa a medir, realmente medir o que está acontecendo, é muito melhor para todo mundo.
Fernando, eu diria que esse é o buraco negro dos escritórios de advocacia. Sim, porque toda vez Eu que... desafio a maioria dos colegas a falar assim: eu sei exatamente quantas horas eu trabalho para cada um dos meus clientes. Acho que é difícil, assim, sem anotar eu acho difícil. Que a gente parar, eu não vou marcar isso daqui, só foram 20 minutos para responder um e-mail. Ah, eu falei com o meu cliente, demorou 40 minutos para eu explicar. Então, coloca 20, mais 40, mais isso, durante 2, 3, 4 meses, vê quanto tempo você investiu no seu cliente. Então, você tem que saber direitinho quanto que você está gastando. E vou dizer, a cultura de implementar um timesheet ela é tão boa que ela vai ajudar substancialmente a cultura de implementar um CRM, por exemplo. Sem dúvida, é isso mesmo. Porque é claro que a gente sabe que é um desafio, que eu preciso detalhar exatamente o quanto eu trabalhei, o que foi que eu fiz. E não é, e todo mundo no escritório é refratário a isso, é contra. Porque eu vou deixar, principalmente no início, né? Quando a gente vai mapear isso nos escritórios, cara, mas quanto tempo eu vou investir para mapear isso? Não, e tem Né? gente que fala que isso aqui é para me controlar, para saber que horas que eu vou entrar, que horas que eu vou sair, para ver se eu estou enrolando, não estou enrolando. Não é. É para a gente saber se o escritório tem lucro ou prejuízo em determinados contratos. É para isso que serve o timesheet. Tá? E Exato. o timesheet ele só tem valor se ele tiver um revisor, tá, Eduardo? Porque se não tiver um revisor, para ter uma ideia ali, a gente pode falar aqui, estamos entre advogados, né? Mas às vezes tem gente que, não que ele faça de propósito, mas ele demora muito tempo para fazer uma petição, ele demora muito tempo. E aí que é um olhar que tem que ter atenção. Você tem que perguntar para o advogado, você tem dificuldade nessa matéria? Eu vi que você lançou 4 horas para resolver isso. Você quer uma ajuda? Vamos conversar para a gente tentar diminuir isso daí. Não é cobrar a pessoa, olha, você fez 4 horas, você está enrolando, você devia ter feito em 2. Ele pode ter um problema naquela matéria, né? Então, sempre com aquela visão de ajudar o advogado a melhorar o seu trabalho. Senão, você vai colocar o cara numa posição extremamente defensiva. Isso. E aí não dá para a gente falar, já tem quase 1 hora aqui, Fernando, não dá para a gente falar sobre isso. Exatamente. Porque tem mais uma coisa que eu queria abordar contigo, quase que eu derrubei meu celular aqui. Tem mais uma coisa que eu queria abordar contigo que eu acho que está diretamente ligado a 2 coisas que nós já falamos, que é essa coisa do controle efetivo de entrada e saída, o timesheet que você está abordando, mas é para falar sobre precificação. Quanto de verdade vale o trabalho do advogado, do escritório de advocacia? E eu quero que você fale, porque eu sei que você também tem polêmicas para tratar a esse respeito, porque eu acho que é para dar o desfecho, né? Afinal, então, quanto que eu cobro? Isso realmente é outra polêmica, né? Vamos falar aqui financeiramente, matematicamente, o que a gente pode falar de precificação? A OAB dá alguns insights aí de quanto deve ser cobrado, tem escritório que vai pela média do mercado, pergunta para o outro escritório quanto você fez, quanto você não fez. Mas para você colocar o seu preço, você precisa saber quanto você gasta por mês, quanto você precisa receber e quanto você quer ter de lucro no final do mês. O escritório que quer ter 50% de lucro sobre o que entrou tem que cobrar mais caro, porque senão nunca vai conseguir. O escritório que fala, não, eu estou satisfeito com 20% de lucro, ele pode cobrar mais barato. Um escritório que esteja na Paulista, Faria Lima, Berrini, Nova Faria Lima, tem custos e despesas muito maiores do que um escritório que está no centro, que está em outro lugar. Tudo isso faz parte da precificação, porque no final é conta de mais e menos. Entrou tanto, saiu tanto, sobrou tanto. Eu queria que sobrasse 3 vezes mais. Se você não pode diminuir seus gastos, você tem que ou trazer mais cliente ou cobrar mais caro. São 2 opções só. Você não consegue trazer cliente, você tem que cobrar mais caro. Você vai conseguir cobrar mais caro? Às vezes não. Tá? E outra coisa que faz muita diferença na precificação
é a qualidade dos advogados que estão naquela banca. Se você vai tratar com um escritório que tem doutores, mestres, você sabe que eles vão cobrar mais. Mas eles estão cobrando mais por quê? Porque eles estudaram, eles investiram na carreira e eles podem cobrar mais. É diferente de você fazer um trabalho com um advogado que não tenha tantas titulações quanto esses. Esse advogado que tem menos titulação, ele é melhor ou pior do que tem mais titulação? Ele pode ser tanto melhor quanto pior, porque às vezes a prática é muito mais importante do que a titulação. Mas o escritório ele se sente no direito de cobrar mais, porque ele tem mais X ou Y títulos do que os outros. Então a precificação não é só falar, eu vou ver pelo timesheet se foi lucro ou prejuízo, mas você precisa saber teu custos, tua despesa e quanto o dono do escritório quer ter no bolso no final do ano. Está tudo amarrado, Eduardo. É sempre a mesma coisa. O que entrou, o que saiu e quanto que você quer que sobe. Tudo amarradíssimo, amarradíssimo. E sempre um desafio quando os advogados vão tratar com essas questões. São espinhosas para nós, eu reconheço, Fernando, porque lida com a parte mais sensível de qualquer profissional, que é o bolso. Sim, sim. Né? Mas o que eu quis trazer, você com os seus conhecimentos e a sua experiência nessa área da advocacia, né, Fernando? Justamente para a gente desmistificar um pouco isso, porque que os advogados parem de ter medo de pensar nisso, e que o meu negócio é fazer com que eles aprendam como conquistar mais e melhores clientes sem vender, mas isso talvez não seja tão eficiente se eles não tiverem essa noção que às vezes se tem um esforço tão grande para atrair o cliente, né, Fernando? E aí não soube precificar, porque não tem noção de quanto investe de tempo para cada cliente. E eu fico pensando em como, se você levar em consideração, você falou da tabela da OAB, né? A tabela da OAB hoje estabelece como hora técnica um valor que é relativamente, se eu não me engano, tá acima de R$ 700 a hora técnica do advogado pela tabela, né? Sim, sim. Então, imagina então que você acabou de tomar conhecimento de um processo que é bastante complicado. Você vai dispor, só no estudo daquele processo, 10, 20 horas do teu tempo não, mas daí eu vou cobrar R$ 5.000, porque a tabela da OAB fala que é o mínimo e tal. Só que pela hora técnica você já está saindo no prejuízo. Sim, de fato. Se você for, nós temos que passar a ter esse olhar. Tem que ter esse olhar, tem que ter muito cuidado. É aquela coisa, tem que ter muito cuidado com o dinheiro, quanto entra e quanto sai. Quando a gente trabalha com consultoria, eu posso indicar, olha, o mínimo que você pode cobrar para você ter 0 a 0 no final do mês é isso, do valor das suas horas, né? E a gente estima que um advogado trabalha entre 6 e 8 horas por dia, né? Mas quando eu digo trabalha, fica lá em cima do processo, faz tudo que você tiver que fazer. Mas, às vezes, você não tem como cobrar esse valor com a sua hora, porque vai ficar muito caro. Então, você tem que abrir mão aqui, puxar um pouco mais ali. Mas você só consegue isso se você tiver todos os controles muito afiados e tudo muito bem determinado dentro do seu escritório. Fernando, como é que encontra esse equilíbrio, então? Olha, só controlando. Olha, se a pessoa quiser começar a ter equilíbrio, ela precisa pegar um papel, pode ser um Excel, pode ser um papel, e todo mês, toda vez que você faz uma despesa para o escritório, toda vez que você fecha um contrato, toda vez que entra o dinheiro, começa a marcar, começa a escrever. Você vai conseguir começar a ver exatamente o que está acontecendo com o seu escritório. É o melhor início. Tá? Aí você vai começar a pensar se realmente vale a pena gastar tudo aquilo ou se você pode diminuir alguma coisa. Se você não puder diminuir em nada, aí tem 2 caminhos. Falar com você, né, para encher a banca de dinheiro,
ou você vai ter que fazer algumas mudanças aí, cobrança de honorário, alguma coisa nesse sentido. Mas qualquer advogado, qualquer escritório de pequeno porte consegue fazer isso. Escreve, vai escrevendo quanto que você gasta quando entra, que você vai começar a ter uma noção melhor. E parece que é incrível quando você bota isso no papel, o quanto que você começa a dominar mais essa questão. É isso mesmo. É bem legal. Só olhando e vendo o que você consegue mesmo. Fernando, já estamos aqui há 1 hora falando, parece que faz aí 5 minutos. Uhum. Eu queria te pedir, cara, não sei, eu sempre gosto que as pessoas deixem meus contatos. Eu estava com muita saudade de fazer essas lives, essas collabs, porque fazia tempo que eu não fazia uma collab com um parceiro, assim, e eu fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite, mas eu queria que você deixasse aqui um recado final, não sei, dentro desse nosso contexto, para fugir da instabilidade financeira. Para fugir da estabilidade financeira, o que você precisa ter é controle. Controle. 3 vezes controle. Saber tudo, da onde vem, para onde vai. É isso que você precisa. Você conseguiu ter esse controle, você vai sentar, respirar fundo e vai ver, eu tenho que diminuir aqui, eu tenho que aumentar lá. Aí você vai sair da instabilidade financeira. E não pode esquecer que você não pode fazer análise mensal, tá? A advocacia é cíclica. Faça pelo menos de 3 em 3 meses e compare os trimestres. Um mês você foi ruim, outro mês foi mais ou menos, outro mês você foi excelente. Então, faça trimestral, que você aí sim vai ter um controle legal do seu escritório. Bacana, Fernando. Só lembrando, pessoal, que essa é uma live de aquecimento para a nossa jornada Enchendo a Banca, que vai acontecer de 24 a 31 de outubro, 100% online, 100% gratuito. E como o Fernando falou, é para o advogado saber dar os primeiros passos para como que ele faz para conquistar mais e melhores clientes sem vender. Fernando, caramba, quero te agradecer imensamente, quero voltar a te reencontrar pessoalmente. Vai ser um prazer e muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e principalmente por compartilhar essa tua experiência incrível nessa área de gestão financeira para a escritório de advocacia. Eu que agradeço o seu convite, eu gosto muito de falar, a gente poderia ficar aqui até meia-noite, eu falo mesmo bastante, mas eu sei que todo mundo tem os compromissos, né? Fico à sua disposição quando você quiser trazer outros temas, aprofundar em algum tema que o pessoal gostou mais, pode me chamar que eu estou sempre à disposição. Vou pedir para a turma, Fernando, vou perguntar de qual é que querem aprofundar. Meu amigo, muitíssimo obrigado. E é isso aí, pessoal. Agradeço a audiência de todos. Até fui mal educado, porque eu quase não falei, que um monte de gente passou aqui. Mas um monte de gente aí, um monte de conhecido também entrou. Até minha mãe apareceu aqui, minha mãe deu um tchauzinho aqui. Ela deve ter visto ali meu story ali. Muito legal, mas também nem deu tempo, né? A gente falou tanto que nem deu tempo. Foquei no conteúdo. Agradeço imensamente o pessoal aí, a Anabelle, minha amiga também, a nossa parceira, dando os parabéns. Muito obrigado pela audiência de todos os nossos live espectadores. Muito obrigado você, Fernando, mais uma vez. Acompanhem a nossa aquecimento para a jornada Enchendo a Banca e uma ótima semana. Um forte abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau.